Vamos lá, pessoal. Me chamo Victor Tales e você é muito bem-vindo nesse canal. Desde já eu quero deixar aqui registrado para você que este é um canal que eu quero usar bastante para fazer alertas. O intuito, a minha intenção neste canal é alertar você que é cristão, você que ainda não é cristão, que existe um rei, que existe um futuro, que existe um destino e ele se chama Jesus Cristo. E tudo o que está acontecendo, todo esse cenário, tudo isso a gente consegue linkar com as escrituras, a gente consegue apontar para as escrituras e ver tudo isso que está acontecendo tem uma base bíblica. Pois bem, gente, o que eu quero falar com vocês hoje é o seguinte: preste atenção nisso. Toda a Bíblia, toda a Escritura, todos os livros que estão compostos dentro daqueles 66 livros, eles apontam para alguém, apontam para uma pessoa, e essa pessoa se chama Jesus Cristo. Sabendo disso, nós voltamos um pouco na história bíblica, nas Escrituras, e vemos que teve um rei por nome Davi, que ele intentou no seu coração, ele colocou dentro do seu coração um desejo de construir uma casa para Deus, porque ele habitava em palácios, em casas grandes, né? Ele morava em casa que era gigantesca, um palácio muito bonito, e ele intentou construir um templo para Deus, construir uma casa, porque ele pensava assim: se eu habito numa casa tão maravilhosa, por que o meu Deus ele não tem onde morar? Porém, Deus ele alerta Davi e fala: eu habito no meio do povo de Israel, no meio do tabernáculo, nas tendas, e você quer construir casa para mim? Eu habito entre vocês. Então Deus faz uma advertência a Davi e diz: você não construirá casa para mim, mas o seu descendente ou a sua descendência, ela vai estabelecer uma casa para mim. A gente analisando dessa forma, a gente consegue entender o que? A descendência de Davi, humanamente falando, a gente vê um rei chamado Salomão, seu filho, que pede para Deus sabedoria, e o Deus dá toda a sabedoria para aquele homem. Sabedoria na ciência, sabedoria nos negócios da vida, sabedoria em administração. Porém, a gente vê que o reinado de Salomão foi um reinado de paz, um reinado pacífico, onde ele gerou muitas alianças. E eu estou deixando para você agora essa imagem e vou deixar também o link na descrição deste vídeo, para que você possa entender, para que seja base para você disso tudo que eu estou falando. Porque um dos rabinos de Israel, atualmente falando, ele aponta este cenário que está acontecendo, essas alianças políticas, essas alianças de paz entre Israel e todo o Oriente Médio, a partir desse começo agora com os Emirados Árabes Unidos, que Israel ele selou a paz, selou um acordo de paz com aquele lugar, com aquele país. Vemos também que outros países já estão querendo selar estes acordos de paz, e a gente vê acontecendo tudo como aconteceu no passado, quando Salomão ele queria propor a paz a todos os habitantes da terra, e ele tinha um reinado pacífico, onde não aconteciam guerras, bastante equilíbrio emocional, equilíbrio de pessoas. Então, sendo assim, gente, o que a gente vê acontecendo na história mais uma vez? O povo de Israel, são que Deus escolheu para ser a nação eleita, a nação modelo para este mundo, ela totalmente corrompida, como nos tempos de Salomão, quando Salomão ele ergueu aquele templo para Deus, e ele pediu que Deus o santificasse, e Deus disse que santificaria. Porém, Deus falou para Salomão o seguinte: Salomão, você ande nos meus caminhos, cumpra com toda a lei, faça conforme está nas escrituras, faça conforme está na lei, não se perverta os seus caminhos, não se contamine com os povos desta terra, seja referência, seja luz, seja modelo. E Salomão faz tudo errado. Então a gente pode entender o que? Deus, na Bíblia falando, ele diz que ele não habita em templos feitos por mãos de homens. Mas qual é o templo de Deus então, gente? Somos nós, a igreja. Então quem é aquela descendência que eu estava falando com você? Davi, ele queria construir, mas a descendência dele que construiria uma casa. Será que era Salomão? Se a gente analisar espiritualmente falando, não era Salomão. Qual é o rei que veio da linhagem de Davi, que veio para ser o redentor do mundo? Se chama Jesus.
Ele veio há mais de 2000 anos atrás. Ele veio para trazer a salvação ao homem que se havia perdido. Porém, o povo de Israel não aceitou, porque olhou para aquele homem como se não fosse o Messias. Aquele é o verdadeiro Messias. O Jesus que nós professamos hoje, que o cristianismo, que a fé cristã ela segue hoje, é o Cristo que veio há mais de 2000 anos atrás, pregou a este mundo o evangelho de arrependimento, o evangelho de amor, de justiça, o evangelho de paz. Porém, o israelita ele não acreditou. Então ele aguarda esse Messias vir, para que então coloque Israel no poder, coloque Israel como uma nação proeminente que pode bater de frente com qualquer uma outra, pode sair do jugo de qualquer uma outra nação. E sendo assim, a gente está vendo esse cenário sendo formado. A gente vê rumores em Israel que está quase tudo preparado para que o templo seja novamente construído, o terceiro templo, porque o Messias está vindo. Eles estão aguardando o Messias. Mas se nós analisarmos as Escrituras, gente, você que é entendedor, você que é leitor da Bíblia, você entende que o Messias que eles aguardam, não é o nosso Messias, aquele que veio há mais de 2000 anos atrás, morreu na cruz do Calvário e salvou a minha e a sua vida. E hoje ele fez a casa de Deus, a casa que aquele descendente de Davi iria construir, que é Jesus Cristo, da linhagem de Davi. Ele veio, ele construiu essa casa que somos nós, igreja, eu e você, templo e morada do Espírito Santo de Deus, templo e morada do Altíssimo. Porém o povo de Israel não aceitou, mas eles aceitarão esse Messias que virá, que estará assentado no templo deles. E sabemos que quando nós analisamos as Escrituras, que quer dizer que é o anticristo, o homem da iniquidade. E há um tempo, gente, que a gente vê muitas pessoas apostatando da fé, muitas pessoas deixando de acreditar no Cristo da Bíblia e acreditando no Cristo desse sistema. E isso eu faço de alerta para você. Não seja contaminado. Analise as Escrituras, olha para Cristo, porque Ele está voltando. Olha, analise todo este cenário e entenda que ainda resta esperança para cada um de nós. Deus te abençoe, muito obrigado porque você ficou até aqui, assistiu esse vídeo, compartilhe o máximo que você puder, se inscreva neste canal também, curta, tá bom? Deixe o seu like e até a próxima, gente.